Dando pessoal. Muito bom dia. Oi, gente rápida. E aí, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Beleza? Tudo. Apareceu aqui, eu já entrei. Beleza, Beatriz, tudo bom? Oi, Letícia. Tudo bem? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Estão acordados aí? Ô, professor. Oi, Renata. Oi, fala. Bom dia. Deixa eu só tirar uma dúvida com o senhor. Fala, Letícia. Teria como depois o senhor dar uma olhadinha no exercício 12 da aula passada? Tem. Deixa eu até pegar... Bom, na verdade, a apostila está no meu PC aqui, então deixa eu dar o... Não, pode ser no final da aula, não é sem pressa. É porque o gabarito tá dizendo uma coisa, só que eu não consigo chegar nesse resultado de jeito nenhum. Exercício 12? Isso. Tá, a gente dá uma olhadinha nele no final da aula, tá? Tá bom, obrigada. Ah, é do caderno de exercícios, não é do caderno de aula, né? É, do caderno de exercício. Tá. Vou deixar ele já aberto aqui. No final a gente só dá um jeitinho. Bom dia para quem está entrando agora, beleza, gente? Bom dia, prof. Bom dia. Beleza, já deixei aberto aqui, Letícia. Aí no final a gente dá uma olhada, né? Deixa eu ver, estamos em 10 ainda. Ainda dá para ter mais, né? Vamos lá. Bom dia, bom dia. Ana, André, Alfredo. Bom dia, Fernanda. Estão acordados aí, povo? Sim. Lari. Beleza. Estamos aí esperando mais uns 2 minutinhos para ver se o resto do pessoal entra. Aí 10h25 a gente começa. Me fala uma coisa, como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo manter o ritmo? Como é que vocês estão indo nos simulados? Veja, gente, só para lembrar, tá? Até o Rubão pediu para falar com vocês sobre isso. Não preciso nem ficar repetindo para vocês, já que são crescidinhos, né? A importância de vocês fazerem simulado, né? E aí agora vocês vão ter o primeiro simulado de FUVEST, né? Que é feito por nós, né? Depois a gente comenta as questões, eu fiz elas com muito amor e carinho, tá? Tentei não pegar tão pesado assim, tá? Então na minha parte são 4 questões. Eu coloquei aí um pouquinho de cálculo, né? Não tem como não pôr, né? Mas, assim, no geral, acho que está sossegado, tá? Tem 2 questõezinhas que são bem trabalhosas, tá bom? Vocês já devem até meio que estar prevendo quais são os conteúdos, porque, enfim, é só o caderno 1, né? Então, assim, caderno 1, vocês têm que estar sabendo ele de cor e salteado. Bom dia para quem está entrando agora, beleza? Bom dia, professor. E aí, tudo bem? Tudo. Beleza, tamo junto. Bom, já estamos em 20 aqui. Vou esperar mais um minutinho. Geralmente a gente tem tido umas 30 pessoas, né? E aí a gente começa. Qualquer coisa aí a pessoa que atrasou um pouquinho vê a gravação depois ou pega o fio no meio aí, né?
Beleza. Vou começar já a dar um share screen com vocês. Já vou compartilhar minha tela. Deixa eu fechar aqui os pornô que estão abertos. Tô brincando, tô zoando. E vamos lá. Então, gente. Deixa eu ver aqui se já deu 10h25. Deu 10h25, então vamos lá, vamos embora. Bom, gente, seguinte, ó. Vou colocar aqui em modo apresentação, né? E aí vamos começar, tá? Então, oficialmente aí, já que todos estamos aqui agora, bom dia para todos vocês. Espero que vocês estejam de coração aberto, como sempre eu peço para vocês, né? Coração aberto e, por enquanto, porta de casa fechada, né? Continuando aí os nossos trabalhos, então, quero que a gente continue aí no assunto de estequiometria, tá? Essa semana me mandaram um meme, um de vocês me mandou, que eu achei bastante engraçado. Ó, peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. Papel e caneta, né? Vamos pegar papel e caneta. Acho que foi a Jennifer que me mandou. Na verdade, ela falou que quem mandou para ela foi a Letícia. Eu achei engraçadíssimo, cara, porque, tipo assim, agora quando eu tô trabalhando no computador, nossa, não sei, cara. Eu tô comendo demais, feito um retardado, né? Então, peguem o papel e caneta aí, gente. Na verdade, papel e caneta mesmo, tá? Por favor, tá bom? Se vocês me verem com a câmera fechada, vocês já sabem que essa é a minha realidade. É isso aí. Quando tá com a câmera fechada, e a gente vê cada coisa, né? Na aula passada tinha cachorro no meio, né? Você tem que se preocupar com tudo, né? Que eu até contei para vocês, né? Na semana retrasada, eu acho, minha mãe quase entrou de pijama na live. Foi um negócio absurdo, né? Bom, gente, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver no chat se vocês estão falando comigo, né? Eu o tempo todo, eu quando fecho a câmera. É verdade. A gente acaba comendo, tudo para a gente conseguir pelo menos se concentrar, né? De alguma forma aí, acho que tudo é válido. Só cuidado, né, gente? Não vai comer um monte de bobagem aí, né? Então, gente, a aula de hoje, ela é uma continuação da estequiometria, tá? Então, calma, para um pouquinho aí, pausa. Vamos organizar nossos estudos, tá? Então, o que a gente estava falando até agora? A gente falou sobre mol, né? A gente falou sobre fórmulas. E aí, a gente começou a falar sobre a estequiometria, né? O que é estequiometria mesmo? A estequiometria é quando a gente tem uma quantidade de uma espécie química que está envolvida na reação para calcular. Então, é sempre uma comparação de quantidades. Ah, se eu reagir tanto, quanto que eu produzo? Beleza? Ou, se eu reagir tanto daquele reagente, quanto do outro eu preciso? Certo? Legal. Então, a gente, na aula passada, a gente começou a fazer, na verdade, as proporções, né? E a gente fez os casos mais simples de estequiometria. Aí vocês vão me xingar, né? Vai falar que eu falei que o que a gente fez na aula passada é simples. Não é isso. Tá? Não é simples, o raciocínio a gente foi construindo durante todas as aulas aí, desde que a gente já está aí na aula número 17 e 18 no ano, né? Então a gente foi construindo bastante esse conhecimento até que a gente conseguisse fazer essas questões mais básicas de estequiometria, né? Então a gente tinha todo um esqueminha lá, né? Comparava as quantidades em mol, a gente depois via a proporção ali e fazia a regra de 3, tá bom? Legal. Agora, o que a gente vai começar a fazer nas próximas aulas, até pelo menos o final do caderno 2? A gente vai começar a ver alguns casos específicos de estequiometria. Tudo bem? Então, ó, a gente estava vendo estequiometria, ó. E agora a gente vai falar sobre os casos especiais de estequiometria. Vamos falar o português bem correto? Para que serve essa porra? Para que servem esses casos especiais de estequiometria? Para aumentar o nível de dificuldade. Basicamente é isso. Bem, então o que acontece? O vestibular, as questões, elas acabam inventando coisa extra para não ficar só aquela coisa tipo, reação. A gente fez até a aula passada, que você fazia ali 2 passinhos, já era. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um passinho a mais.
Ah, a gente vai fazer sempre a estequiometria? Vai sempre fazer a estequiometria. Então, a gente está fazendo os casos especiais. Quer dizer o quê? Tem um passinho a mais, tem uma coisinha a mais ali que você precisa considerar antes ou depois de você fazer a estequiometria desse cara. Tudo bem? No caso específico aqui hoje, ó, a gente vai ter duas coisas, dois casos aí especiais que a gente vai estudar. O primeiro é quando a gente tem reações consecutivas. Então, é quando a reação ela não acontece numa etapa só, né? Então, isso aí você bate o olho, tinha até na aula passada uma questão disso daí, né? E o outro caso é quando a gente tem excesso de reagente. Tudo bem? Então, a gente vai estudar separadamente cada um desses casos aí, tá? Deixa eu já tomar uma água, que aqui eu já tô com a garganta seca. Já temos 29 pessoas aí, beleza. Então, ó, para que serve isso aqui? Para aumentar a dificuldade das questões de estequiometria. Então, se fosse só estequiometria simples, do jeito que eu fiz na aula passada, não seleciona nada, beleza? Vocês aí, a maioria de vocês, né, vão querer prestar medicina. Gente, se fosse só questão simples, não ia dar para você fazer a seleção de um candidato para medicina. Todo mundo ia acertar tudo, né? Ia gabaritar. É igual o Enem antes desse formato, né? O Enem, na época que eu prestei vestibular, que eu sou velho pra caralho, né? O Enem tinha 63 questões, né? Hoje são 180, né? 2 dias de prova. Naquela época o Enem tinha 63 questões. Era muito comum a gente gabaritar o Enem, porque o Enem era ridículo de fácil, entendeu? Então, para que você consiga fazer a seleção, você precisa aumentar um pouquinho o nível das coisas, né? Como que você faz isso com estequiometria? Colocando um monte de empecilho. Basicamente é isso, tudo bem? Então, vamos lá, ó. O primeiro caso é quando tem as reações consecutivas, tá? O que isso representa? Isso representa, gente, basicamente, quando você acontece em mais de uma etapa, tudo bem? Então, uma coisa reage e aí depois aquele produto reage com outra coisa. E aí você vai indo aí uma reação em cadeia, digamos assim. Tudo bem? Então, o que é? É quando você tem uma reação acontecendo em mais de uma etapa, né? Vai ser muito, muito fácil você descobrir quando isso está acontecendo, que é só você olhar no exercício, se ele estiver te dando mais de uma reação, é porque é mais de uma etapa. Tudo bem? Então, muito fácil você identificar, tá? Bom, então coloquei um exemplo aqui, ó, que é a formação do CO2. Então, para formar o CO2, eu preciso reagir carbono e oxigênio. Mas isso acontece de uma vez só, assim, ó, tipo, tchum, aconteceu? Não, ele acontece em duas etapas, ó. Primeiro, eu vou adicionar um oxigênio. Então, ó, eu vou pegar o carbono e aí eu coloco um oxigênio ali, né? Por isso que eu coloquei ali, ó, meio mol de O2. E aí, o que acontece? Eu vou ter esse composto aí que é o CO, que é o monóxido de carbono. Tudo bem? Eu não cheguei no CO2 ainda, né? Para chegar no CO2, eu preciso adicionar mais oxigênio, não preciso? Então, ó, essa é a primeira etapa. A segunda etapa vai ser o quê? Nesse CO, que é esse composto aí que eu obtive, o monóxido de carbono, na primeira etapa, eu vou pegar esse cara e eu vou pôr ele lá para baixo e reagir com mais oxigênio. Tudo bem? Então, essa seria a nossa etapa número 2. Agora eu cheguei no CO2? Cheguei. Tudo bem? Legal. Então, olhando aí a reação, isso é geralmente o que o exercício vai te dar. Ele vai te dar as etapas. Veja, pode ser uma etapa só, que era do jeito que a gente estava vendo. Pode ser 2 etapas, pode ser 3 etapas, 4 etapas. Quantas você quiser. Tudo bem? O funcionamento vai ser sempre o mesmo. Legal? No caso aqui, fiz com 2 etapas, tem exercício com 3 ainda. Para vestibular, nunca vi mais de 5, tá? 5 etapas aí para a questão de segunda fase, tá? Para a primeira fase, 3 no máximo, tá, gente? Beleza. Então, o que você vai fazer aqui, ó, gente? Você vai interpretar esse negócio. Ó, a gente vai somar essas equações, tudo bem? Por quê? Porque somando essas equações, eu vou ter a minha equação global, tudo bem? E aí eu consigo identificar só o que importa mesmo, tudo bem? Legal. Eu sei que você que já sabe um pouquinho, já fez um ano de cursinho,
Você tá doido para meter um corte aí, não tá? Você tá maluco para fazer isso. Eu tô ligado, tô ligado. Você já tá assim, ó, corta, corta, corta. Não, calma, calma. Ó, gente, segura aí a ansiedade. Eu não quero que você simplesmente saia cortando porque eu falei que tem que cortar. Entendeu? Esse não é o meu jeito de ensinar, não é a forma que eu quero que vocês tenham a visão da coisa. Tudo bem? Não quero que você decore e fale assim, eu posso cortar ali porque, sei lá, porque pode cortar. Você entendeu? Não quero. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um negócio aqui que, na verdade, é cagada, tá? Estou fazendo um negócio que não precisa. Daqui a pouco a gente vai ver de outra forma, tá? Ó, eu vou somar tudo. O que é somar? Eu vou colocar tudo para baixo. Então, tudo que é reagente, eu vou colocar para baixo. E tudo que é produto, eu vou colocar para baixo. Ó. Então, ali, nos reagentes, eu tinha, na primeira etapa, o carbono e meio de O2, né? Na segunda etapa, eu tinha CO e meio de O2. Somando tudo isso aí, ó, eu tenho 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio. Por que é 1 mol de oxigênio? Porque era meio mais meio, certo? Meio mais meio dá 1, certo? Se você tem 50 centavos mais 50 centavos, quanto você tem? R$1, certo? Então, meio de O2 mais meio de O2, 1 de O2. Tudo bem? E por fim ali, 1 de CO. Beleza? Esses são todos os reagentes. Estão do lado esquerdo da nossa setinha, tá bom? E aí do lado direito, quem tem? Tem 2 carinhas. Tem o CO2 e o CO. Beleza? Eu somei. Beleza? Então, eu somei, eu não cortei porra nenhuma que eu não quero cortar agora. O que eu fiz? Taquei todo mundo para baixo, para que você conseguisse visualizar uma coisa. Tá vendo esse CO aí, ó, o monóxido de carbono? Cuidado para não confundir CO com CO2, hein? Ó, tá vendo o CO? Tá vendo que tá entrando na reação ali nos reagentes? Tá entrando 1 mol de CO e tá saindo também ali nos produtos 1 mol de CO. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso. A minha pergunta para você, a minha reflexão que eu quero fazer com você, é se esse CO, ele é relevante ou não. Cara, ele está entrando e saindo do mesmo jeito. Reagiu a alguma coisa? É a mesma coisa, cara. Vamos supor que você tem um crush aí, né? Se você tem um crush e começa um relacionamento com ele, e aí ele não te acrescenta porra nenhuma, você pode cortar ele da sua vida. Olha o exemplo idiota, né? Mas tudo bem. Ó, então pensa, se não está acrescentando nada, eu posso simplesmente ignorar esse cara. Tudo bem? Então, se ele está entrando e saindo igual, eu posso fazer o quê? Ó, ele está entrando e saindo igual. O que você vai fazer agora é a melhor parte, né? Aquela parte deliciosa que você fala, puta que pariu, que ótimo. Dá para fazer o quê aqui? Dá para cortar. Ó, então esses caras vão embora. Tudo bem? Se esses caras vão embora, vou só limpar essa reaçãozinha aí, ó. O que vai dar? Vai ficar isso aqui, ó. Tem alguém no chat falando comigo. Professor, dando as dicas de amor com a química, gente. Pois é. O professor não entende muito de amor, que a gente é meio nerd, né? É meio virgão, mas tudo bem. Então, gente, é só uma comparação para vocês lembrarem, tá? Qual que é o princípio por trás desse negócio de cortar, né? Não é simplesmente, eu cortei porque, sei lá, eu acho que tem que cortar, né? É a química do amor. Não é simplesmente eu cortei porque eu falei, acho que tem que cortar aqui, porque o professor falou que tem que cortar. Não, gente, olha por que você tem que cortar. E você sabendo por que você tem que cortar, você consegue identificar lá na frente melhor, de uma maneira mais integrada, né, no seu raciocínio, quando que você pode cortar ou não. Tudo bem? Então, ó, quando que eu posso cortar? Quando o negócio está entrando e saindo igual. Beleza? Então, se você tiver a mesma quantidade de um cara, tanto nos produtos quanto nos reagentes, você pode fazer o quê? Tchau. No caso aí, o que era a quantidade? A quantidade de CO era 1 mol nos produtos e 1 mol nos reagentes. Tudo bem? E se tivesse uma quantidade diferente? Aí você ia simplificar, né? Mas não ia cortar tudo. Tudo bem? Legal. Então, essa daqui é a minha equação global. Como que eu cheguei nela?
Eu cheguei nela somando tudo, basicamente colocando tudo para baixo e tirando fora quem não me importava, quem não me adicionava nada, quem era uma relação tóxica na minha vida. Tudo bem, gente? Beleza. Bom, é claro que você não vai ficar somando tudo do jeito que eu fiz aí, né? Inclusive, você vai ter aí vezes que você vai ter 3, 4 etapas, 5 etapas. Então, o que você vai fazer? Você não vai baixar tudo para depois fazer o corte. Você vai visualizar esse corte logo em cima já, quando você tiver as etapas. Tudo bem? Então, vamos lá. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Ó. Como que você vai somar na prática? Como que você vai fazer isso sem precisar baixar um monte de coisa ali e ficar uma reação enorme depois para você cortar, né? O que você vai fazer? Ó, você vai fazer o corte antes de baixar tudo, antes de somar. Para cortar, qual que é o princípio, né? A gente precisa ter os coeficientes no produto e no reagente igual. E esses caras que a gente vai cortar, a gente chama eles de produtos intermediários. Por que chama produto intermediário? Porque ele vai ser formado na primeira etapa e aí depois ele já vai ser logo consumido na segunda. Então ele é um produto intermediário, é um produto que ele vai ser produzido e logo depois consumido. Tudo bem? Basicamente, gente, isso daí também pode ser, por exemplo, um catalisador. Os catalisadores, gente, eles são produtos intermediários. Tudo bem? Quando a gente está falando de velocidade da reação, né, a gente vai falar sobre isso mais lá na frente, um catalisador é um cara que aumenta a velocidade da reação, né? E geralmente, muitos professores acabam falando assim, né? O catalisador ele não participa da reação. Cuidado com essa frase, tá? Na verdade, ele participa. O que acontece é que ele não está nos produtos finais, mas ele é, na verdade, um produto intermediário. Tudo bem? Por quê? Porque ele vai lá, ele se gruda ali nas outras moléculas, aí produz alguns produtos e depois ele já é consumido logo em seguida. Tudo bem? Beleza. Bom, então, esses produtos intermediários, gente, é o que a gente procura cortar. É o cara que está entrando e saindo, né? Então, ele está saindo nas primeiras etapas e entrando nas segundas etapas, nas terceiras etapas. E aí, esse cara aí não me interessa no final. Portanto, eu vou tentar cortar ele. Tudo bem? Legal. Então, vamos lá. Ó, vamos para a prática. Peguei essa reação aqui. Se você já está com a apostila aí aberta, você vai ver que, na verdade, é a reação da questão 2, né? Então, eu já estou dando meio que de colher de chá aí para vocês, mas não vou resolver a questão 2, tá bom? Então, veja aí, gente, que são 3 etapas para essa porra aí, certo? Legal. O que me interessa? Me interessa os produtos finais. Quem é o produto final ali, ó? É o último da terceira etapa. Então, é o H2SO4. Famoso ácido sulfúrico, né, gente? Para quem já fez um ano de cursinho aí, já deve conhecer, né? Legal. E esses outros caras que são produzidos aí, eles me interessam? Não. Então, por exemplo, ó, quem é um cara que não me interessa lá no final? É esse cara aqui, ó, o SO2. Tá vendo? Por que ele é um produto intermediário? Porque ele é produzido e logo após ele é consumido. Tudo bem? Ele não vai estar lá no final. Beleza? Legal. Quem é um outro cara que seria um produto intermediário? Então, vamos tentar procurar algum outro cara aí que esteja sendo produzido e logo após consumido. Olha aí, ó. Tem o SO3, o trióxido de enxofre. Tudo bem? Então, esses 2 óxidozinhos aí são produtos intermediários para a gente conseguir chegar na síntese aí do ácido sulfúrico. Tudo bem? Deixa eu ver se tem alguém falando comigo. Não, acho que a gente nova entrando. Bom dia aí para quem entrou. Então, gente, esses caras são os caras que a gente tem que eliminar. Tudo bem? Então, esses caras assim, ó, a gente fala, meu, ele é produto intermediário. Eu não quero ele aqui. Tudo bem? Legal. Só que, onde que está o X da questão? Ele tem que estar com os coeficientes iguais, entrando e saindo. Dá uma olhada aí no que eu circulei aí, ó, em laranja, que é o SO2. Ele está com o mesmo coeficiente saindo e entrando? Não, não está com o mesmo coeficiente. Então, eu não posso sair cortando.
Por quê? Porque não é a mesma quantidade. Ó, vou repetir. O SO2, que eu circulei aí em laranja, ele está com a mesma quantidade em mol entrando e saindo? Não. Se não está com a mesma quantidade entrando e saindo, não é uma coisa que não vai alterar o funcionamento final ali da reação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito para esses caras estarem com o mesmo coeficiente. Tudo bem? Legal. Como que eu vou fazer isso? O SO2, na primeira reação, ali na primeira etapa, ele está com o coeficiente 1. E na segunda etapa, está com o coeficiente 2. Se eu pegar aqui, ó, essa primeira etapa e multiplicar a equação por 2, o que vai acontecer com o coeficiente do SO2? Ele vai ficar do jeito que eu quero. Tudo bem? Então, é um ajuste de coeficientes que você tem que fazer. Esse ajuste de coeficientes você vai fazer através do quê? Da multiplicação da equação. Tá bom? Legal. Bom, essa daí, beleza. A gente vai multiplicar por 2, daqui a pouco a gente coloca o resultado aí. Agora, tem mais alguém aí que eu quero tirar, que é produto intermediário, que não está batendo ali os coeficientes? Tem. Ó, circulei em roxo aí o trióxido de enxofre é só 3. Certo? Então, esse cara, o que você precisa fazer com ele? Ó, na reação de baixo, ele está com coeficiente 1. E na reação de cima, na segunda etapa, aí, ele está com coeficiente 2. Você precisa deixar todos eles com o maior coeficiente, que é o 2. Então, o que você faz? Ó, essa segunda equação você não faz porra nenhuma com ela. Deixa ela quietinha aí. E a terceira equação você multiplica por 2. Por quê? Porque aí o coeficiente do SO3, que é o que eu circulei aí em roxo, vai ficar do jeito que eu quero ali para eu fazer o quê? Para visualizar já o corte. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, como é que vai ficar isso aí? Você vai multiplicar todos os coeficientes da equação, hein, gente? Então, ó, quando eu multiplico a equação por 2, todos os coeficientes são multiplicados por 2. Então, olha aí a primeira etapa. A primeira etapa, quando eu multipliquei, ó, o coeficiente do enxofre, do S, era 1, ficou 2. O coeficiente do O2 era 1, ficou 2. O coeficiente do SO2 era 1, ficou 2. Tudo bem? Legal. A segunda eu só copiei e a terceira também multipliquei todo mundo por 2. Ó. Todo mundo estava com os coeficientes 1 de 1, então 1 vezes 2 dá incríveis 2, né? Olha a matemática avançada aí. Beleza? Bom, gente, então, o que vai acontecer aqui? Ó? Agora é onde eu vou fazer os cortes, né? Alguém levantou a mão aí? Então, isso é uma palma. Professor, fala, querido. Desculpa a pergunta, mas assim, em que caso que eu vou fazer vezes 2? Em que caso que você vai fazer vezes 2? Ó, Manuel, é o seguinte, cara. Tá vendo esse cara que eu circulei em laranja? Sim. Que é o SO2? Uhum. Beleza? Tá vendo que você tem coeficientes diferentes? No primeiro o coeficiente é 1 e no de baixo o coeficiente é 2? Sim. Beleza? Para que eu consiga cortar, o coeficiente tem que ser o mesmo. Entendi. Beleza? Então, o que é esse vezes 2 aí? Por que eu multipliquei por 2? É uma forma matemática de eu chegar e ter o mesmo coeficiente para os dois caras. Certo. Beleza? Se eu tiver o mesmo coeficiente, eu estou visando o quê? Aquela parte deliciosa de cortar. De cortar. Beleza? Tranquilo? A mesma coisa eu fiz para SO3. Ficou claro aí para você, maninho? Então, por exemplo, só para eu entender. Então, a parte de cima eu fiz vezes 2, né? E a parte de baixo, como já tinha, por exemplo, 2, SO2, então não precisei colocar o vezes 2. Isso, eu só copiei. Não fiz nada com a equação. Para que eu pudesse, vamos supor, igualar, para que eu pudesse dar a oportunidade para cortar ele. Isso, isso que você está avisando agora. Você está avisando o corte para somar e dar a sua equação global. Beleza, Manuel? Beleza. Tá ótimo. Obrigado, beleza. Professor. De nada. Deixa eu ver, tem alguém aqui no chat falando comigo também. Professor, por que na segunda etapa ele reage com 2 moléculas de oxigênio e fica SO3, mas na terceira ele reage com uma molécula só e fica SO4? Deixa eu ver se
se eu entendi aqui sua questão. Ó, Sara, você tem que contar o número de oxigênios, hein? Vê se tá balanceado aí, ó. Na segunda etapa, eu tenho quantos átomos de oxigênio entrando. Então, veja, no SO2 eu tenho 2 vezes 2, são 4, né? E aí, no nosso O2 eu tenho mais 2, são 6. Veja se está saindo 6 oxigênios. Está saindo, né? Ó, 2 vezes 3 no SO3. Beleza? Então tá balanceado. Na segunda, ó, é SO3 com mais O. E aí vai ficar SO4. Beleza? É só o balanceamentozinho aí. Você me deu um maior susto agora achando que eu tinha errado o balanceamento, né? Nossa, mano, cuidado. Não me mata assim, não. Professor, Beleza? Fala, Breno. eu poderia dividir a equação, a segunda etapa, por 2 só? Poderia. Poderia sim. Beleza. Valeu. Beleza? Daria para você cortar também. Beleza? Se você dividisse a segunda etapa por 2, você ia obter exatamente metade da equação global que eu vou obter agora. Tudo bem? A gente fala isso quando eu visualizar a equação global. Tá? Bom, vamos lá então, né, gente? Então, quem eu posso cortar aí? Quem eu conseguir chegar nos nossos coeficientes iguais, né? Ó. Então, vamos lá, ó. Quem eu consegui chegar aos coeficientes iguais? O SO2, lembra que eu visualizei ele ali, ó? Esse é o meu produto intermediário, que eu tinha colocado em laranja. E, por fim, eu posso cortar também o SO3. Então, quem que eu cortei? Eu cortei os produtos intermediários que eu consegui chegar no mesmo coeficiente estequiométrico. Legal? Beleza, meu, cortou, agora você mete a cara e a coragem, você reza e some. Beleza? Ó, taca tudo lá para baixo. O que é tacar tudo para baixo? Ó? Você vai pegar todo mundo que está nos reagentes, baixa. Então, quem é que está no reagente? É o enxofre, o oxigênio e a água, né? Ó, se você fizer a conta, você vai ver que são 2 de enxofre. Oxigênio tem 2 na primeira etapa e 1 na segunda. Então, soma 3 oxigênios, né? E 2 mols de água. Tudo bem? E aí, depois ali da setinha nos produtos, só tem o ácido sulfúrico H2SO4. Então, você chegou na equação global, parabéns, você já chegou na etapa que você precisava para poder começar a sua estequiometria. Tudo bem, gente? Beleza? Então, é assim que você faz a soma de reações. Claro, né, gente? Cada uma das somas vai ter uma particularidade, você vai precisar conseguir enxergar isso daí, né? Então, só com bastante experiência, bastante exercício, que você vai conseguir ficar craque nisso aí. Você vai ver, cara, depois que você fizer bastante exercício, você vai bater o olho na reação e já vai falar, aqui tem que multiplicar por tanto. E outro comentário, você vai usar isso muito, 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 muito quando você for falar sobre a termoquímica. Se eu não me engano, vai ser comigo também, tá? Vocês vão lembrar da minha carinha lá quando a gente for falar sobre isso, né? Por quê? Porque na termoquímica tem uma lei chamada lei de Hess. Já ouviram falar? Então, lá na termoquímica, você também tem que fazer essa soma de reações, né? E precisa ter essa visão. Se você treinar isso bem agora, na hora de fazer estequiometria, né? Lá na frente, quando você for fazer lei de Hess, você não vai ter dificuldade nenhuma. Tudo bem? Então, qual que é o recado aqui? É uma puxadinha de orelha mesmo. É para você fazer bastante exercício, tá bom? Por quê? Porque senão as coisas vão acumulando e aí chega lá no final do ano, você está desesperado, você vem chorar, vem falar, ai, professor, eu vou morrer, né? Alguém levantou a mão aí, foi o Johan. Fala aí, meu querido. Oi, professor, tudo bem? E aí, mano, beleza? E você? Tudo certo. Se ele desse, por exemplo, a massa do SO2, só que ele vai cortar, então eu teria que distribuir pela estequiometria para os outros 2 anteriores, no caso? Se ele desse a massa do SO2? Porque na geral ali, né, global, eu vou cortar ele, então não tem como eu calcular. Então eu teria que achar primeiro para os reagentes, para depois eu poder cortar. Sim. Ótimo raciocínio, cara. Nunca vi questão assim, tá? Inclusive era uma questão dessa forma aí que você está falando, poderia ser uma questão de dificuldade alta, né?
Porque pouca gente ia ter esse raciocínio, né? Então, só para os outros aí, talvez não tenham entendido sua dúvida, é o seguinte, ele está me perguntando, tá vendo que ali na reação global, eu não tenho o SO2 na equação global? Então, se eu não tenho o SO2 na equação global, eu não posso usar na estequiometria o SO2. Mas seria possível comparar, por exemplo, a quantidade de SO2 com a do produto final, H2SO4? Seria. Sim. Como? Primeiro eu faria a estequiometria da primeira reação ali, né? Obtendo, por exemplo, a quantidade de enxofre. E aí, para depois fazer a equação global ali com enxofre. Beleza? Você seria um examinador bem maligno, Johan. Então, eu acho que seria uma ótima questão, inclusive. Tá bom? Tá, beleza, valeu. Tamo junto, meu velho. Bom, vamos lá. Então, aqui você obteve a equação global, né? Com essa equação global, gente, o que você pode fazer? Você pode fazer a estequiometria do jeito que você quiser. Você pode comparar a quantidade de todos esses reagentes aí com o produto, né? Então, por exemplo, eu posso saber, por exemplo, a quantidade de enxofre, que é o S, que eu preciso para produzir tanto de ácido sulfúrico, por exemplo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer uma questãozinha? Então, ó, só porque eu sou original pra caralho, né? Eu peguei a questão de número 1, né? Então, você tem duas reações. Veja como é fácil você bater o olho numa questão de estequiometria e saber que você vai precisar somar as reações. Olha como é fácil, porque, tipo assim, é só você olhar, tem duas etapas, tem duas reações. Bater o olho, cara, você já vai falar, puta, tem que somar. Você sabe, né? Às vezes vai ter exercício que não vai te dar a reação, né? Você vai precisar montar. Mas, gente, em geral, tá? A maioria dos exercícios que tem reação consecutiva, geralmente eles te dão, tá? Não vou falar que é sempre, tá? Nunca diga sempre, porque é claro que o vestibular pode ficar maligno às vezes, né? Mas é muito fácil de você reconhecer. Ele te deu duas reações, tudo bem? Legal. Bom, então vamos ler esse exercício junto aí, ó, para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Ó, então, duas reações que ocorrem na produção do ferro são representadas por... Então, eu tenho essas duas reações aí, né? Legal. Bom, o que vai acontecer agora? Essas reações aí, ele está falando monóxido de carbono. Quem que é o monóxido de carbono aí, hein? É o CO, né, gente? Vocês vão ter ainda nessa parte de nomenclatura, né? De compostos. Fica tranquilo. Mas dá para você meio que deduzir aí, né? Ó, o que é o monóxido? É um oxigênio, monóxido, né? Com carbono, então é o CO, né? Beleza. Então, ele é formado na primeira reação e consumido na segunda. Um negócio que é formado na primeira reação e consumido na segunda. Será que ele é um produto intermediário? Sim, ele é um produto intermediário. Tudo bem? Então, você já sabe que esse monóxido de carbono aí, gente, provavelmente você já está doido para cortar ele. Beleza? Aí ele está falando assim, ó. Considerando apenas essas duas etapas do processo, calcule a massa aproximada em quilos do carvão consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Então, vamos se organizar, igual a gente sempre fazia nas nossas questões de estequiometria. Então, vamos lá, ó. Eu sempre ou grifo ali no meu texto ou coloco ali no cantinho. Quem são os dados? Então, os dados são, ele te deu as massas molares, sem as massas molares você não faz porra nenhuma em estequiometria, concorda? Legal. Lembrando, né, pode ser que dê no enunciado do exercício, ou pode ser que ele te dê a tabela periódica e você se vira para tirar lá da tabela periódica as massas, né? Aí vamos lá, ó. O que ele pediu? Ele pediu qual que é a massa de carvão. Quem é o carvão aí na fila do pão? O carvão aí é o carbono, ó, gente. Carbono sólido. Então, o carbono, esse 2C aí que está na minha primeira reação, ele é o carvão. Beleza? E o ferro? Ele está perguntando, então, ó, quanto de carvão que eu preciso para produzir 1 tonelada de ferro. Tudo bem? Então, o ferro está aí como produto, ele deve ficar como produto na minha reação global final. Tudo bem? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente vai fazer a equação global
para depois a gente fazer o exercício de estequiometria do jeito que a gente estava acostumado, do jeito que a gente treinou aí até a semana passada, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira etapa que você vai fazer é a reação global. Vou tirar minha carinha aqui da frente. Vocês sabem que dá para mexer esse negócio onde fica as carinhas, né? Então eu vou tirando da frente. Bom, como que eu vou fazer a reação global? Então eu coloquei as duas aqui, beleza? Ó, só uma coisa, hein? Não vai ficar de preguicinha, tá? E escrever ali em cima da reação mesmo que ele deu na hora da prova, tá? Acha um rascunhinho, gente, pelo amor de Deus. Não fica economizando papel, não, tá? Pega, transcreve, não seja preguiçoso, tá? Porque a preguiça, ela é inimiga da perfeição, tá bom? Então, vamos lá, ó, transcreve essas reações lá para um outro pedacinho de papel. Então, larga o sanduíche aí, né? E bora. Então, vamos lá. Transcreve que você consegue ter espaço para trabalhar. Então, vamos lá, ó. O que a gente precisa ver? Quem é o meu reagente intermediário? Ele até já deu a dica, né? Ó. É esse cara. Beleza? Circulei ele em laranja para você. Esse é o cara que você tem como objetivo eliminar. Tudo bem? Por quê? Porque ele é consumido logo depois que ele é formado. Tá bom? Legal. Bom, qual que é o problema aí? O problema é que esses dois caras, eles não estão com o mesmo coeficiente. Na reação de cima, ele está com coeficiente 2, e na reação de baixo, ele está com coeficiente 3. Isso aparece bastante, hein? Gente, qual que é o truque para você conseguir deixar os dois com o mesmo coeficiente? Vamos lá, fala comigo. O que vocês fariam? Você vai ter que fazer uma multiplicação aí nas reações. Por que número você vai multiplicar cada uma das reações para igualar isso aqui? Olha o truque, olha o pulo do gato, olha a malandragem. Você vai multiplicar essa de cima por 3 e a de baixo por 2. Por que, Deus? Por quê? Porque se eu multiplicar de cima por 3, o coeficiente do CO vai ficar quanto? 6, não vai? E para igualar esse 6, eu vou precisar fazer o quê? Multiplicar a equação de baixo por 2. Porque aí, ó, o 3 vezes 2 vai dar 6 também. Então, é uma forma até de você visualizar que sempre vai dar certo. Se você tem coeficientes diferentes, você multiplica a de cima pelo coeficiente de baixo e a de baixo pelo coeficiente de cima. Tudo bem? Por quê? Porque aí vai igualar. Olha lá. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Já coloquei aí a soma das equações. Então, como é que vai ficar? Lembrando que eu preciso multiplicar todo mundo, hein? Então, vamos lá. O coeficiente dali na primeira etapa do carbono estava 2, não estava? Então, se eu multiplicar esse coeficiente por 3, vai ficar 2 vezes 3, 6. Né? O coeficiente do oxigênio estava 1. Vezes 3, fica 3. E o coeficiente do monóxido de carbono, que estava 2, eu cheguei em 6. Tudo bem? Legal. Então, a segunda etapa, agora eu multipliquei por 2. Então, lembra, são todos os caras, todos os coeficientes da reação. Eu estou multiplicando a reação inteira por 2, tá? Não estou multiplicando só o CO, né? Não posso fazer isso, simplesmente multiplicar só o do CO, porque aí não vai ficar mais balanceado. Concorda comigo? Então, vamos lá, ó. Coeficiente do Fe2O3, que seria aí o seu óxido de ferro 3, né? Então, vocês vão aprender esse nome depois. Ele fica 2. O do monóxido de carbono fica 6. O do ferro, que eu multipliquei 2 por 2, fica 4. E o do CO2 fica 6. Legal? Você já tá doido, né? Você já tá querendo. Você já tá falando, mano, corta, pelo amor de Deus. Eu tô ligado, essa é a parte mais legal mesmo. Ó. O que eu fiz? Tchau, CO. Tchau, produto intermediário. Sai daqui. Então, aí, ó, quando eu fiz isso daí, agora eu vou simplesmente meter a cara e a coragem e baixar todo mundo que sobrou. Tudo bem? Então, quando eu baixo todo mundo que sobrou, olha o que acontece, ó. Fica isso aqui. Beleza? Ai, professor, que reação gigante. Tudo bem, não tem problema a reação ser grande. Né, gente? O funcionamento é o mesmo da estequiometria. Tá bom? Então, tem uma reação aí grandona e feia. Beleza? Bom, essa é a primeira etapa.
que você fez a reação global. Agora, o que você vai fazer? Agora você vai fazer a estequiometria mesmo. É o que a gente fazia até a aula passada. Então, considere agora como uma revisão. Vou colocar em outro slide, porque não coube aqui, tá? Então, vou pegar aqui no outro slide, vou colocar essa reação global e os dados e vou fazer a estequiometria, ó. Então, vamos lá, ó. Peguei a minha reação global e continuei com os dadinhos ali no meu cantinho, tá bom? O que a gente vai pensar, ó? Primeiro, eu sempre olho quem é o dado e quem é o pedido, né, ó? Então, quem que ele está pedindo? Qual que é a incógnita do exercício? Ele é a massa de carvão, que na verdade é o carbono, né? Beleza. Quem que é o dado? É a massa do ferro que ele deu, que é 1 tonelada. Seja malandrinho, tá? Ó. Dá uma olhada ali no seu enunciado, que ele pediu a massa aproximada em quilos do carvão. Se ele pediu em quilo do carvão e ele te deu a massa do ferro em tonelada, você já, ó, sabe que você tem que converter. Tudo bem? Beleza mesmo? Se ele pediu em quilo, deixa em quilo. Tá bom? Calma aí. Muita gente vai me perguntar aqui. Ah, não tem que deixar tudo em grama? Aguenta aí. Segura um pouquinho a sede do conhecimento que eu já falo sobre isso. Ó. Então, vamos lá. Vamos fazer do jeito que a gente sempre fazia. Você tem o pedido e o dado, certo? Legal. O que a gente precisa fazer primeiro? A proporção em mols. No caso aqui, ó, sempre é o próprio coeficiente, né? Então, qual que é a conclusão aqui? A cada 6 mols de carbono, você obtém 4 mols de ferro. Beleza? Bom, aí, como eles são dados e pedidos, eu vou interpretar como que esse cara está pedindo essa quantidade. No caso ali, ele falou em massa de carvão e massa de ferro. Então, o que eu faço? Passo essa quantidade que está em mol para massa. Beleza? Como que eu faço isso? Pela minha querida, pela minha maravilhosa massa molar, não é? Então, 6 mols de carbono pesam quanto? Pesam 6 vezes a massa molar do carbono, que é 12. E 4 mols de ferro pesam 4 vezes a massa molar do ferro. Tudo bem? Não usei de nenhum dos outros, né? Não usei nem o oxigênio, ó. Beleza? Então, o que é a informação mágica que você acabou de descobrir? Que para essa quantidade aí, que é 6 vezes 12 gramas de carbono, você vai ter produzido essa quantidade aí, que é 4 vezes 56 gramas de ferro, né? Ah, professor, posso fazer a conta? Pode, ó. 6 vezes 12 vai dar 72, né? E 4 vezes 56 vai dar 224, né? Pode fazer, mas eu recomendo você deixar assim, por quê? Porque você não gosta de cortar os negócios? Eu adoro, cara, ó. Vai cortando a parada toda, né? Beleza, então essa daí é a sua proporção estequiométrica, tá bom? É a sua primeira linha aí da regra de 3. Você sabe quanto desse cara reage para produzir tanto daquele outro cara, né? Beleza, o que você coloca na segunda linha? Você vai colocar, no pedido vai ser uma incógnita e no dado vai ser o dado que ele deu no exercício, né? No caso, quem é o dado? É os 1000 quilos de ferro, né? E quem é o pedido? É a massa do carvão. Então, ó, eu coloco o dado aqui, ó, que são os 1000 quilos. Aí, ó, o que aconteceu aqui? Você tá vendo que embaixo de grama ficou quilo? Aí todo mundo me pergunta nessa hora. Ah, professor, eu preciso converter tudo para grama, né? Cara, se você não tiver uma segurança para entender o raciocínio que eu estou falando agora, faz a conversão para grama. Tudo bem? Então, converter tudo para grama é o mais garantido que você pode fazer. Tudo bem? Agora, se você quiser ganhar um pouquinho de tempo, vem comigo. Ó, então, coloquei até no balãozinho para você. Toda vez que eu estou comparando massa com massa, então, ó, tá vendo que tanto no dado quanto no pedido é em massa. Tudo bem? Se um tiver em massa e outro tiver em, por exemplo, em mols, não pode. Só quando é massa comparado com massa. Tudo bem? Você pode colocar a unidade quilo ali embaixo. Você pode colocar a unidade tonelada ali embaixo. Qual que vai ser a diferença? O outro vai sair na mesma unidade. Tudo bem? Então, aqui, ó, como eu coloquei a massa do meu dado em quilos, a massa do meu pedido também vai sair em quilos. Tudo bem? Por quê? Porque a proporção é a mesma, gente. Tudo bem? Se você fosse fazer, na verdade, a continha com as unidades, você ia ver que ia meio que cortar também, né? Corta o grama com o grama,
né? Eu não gosto de ficar fazendo isso, né? Porque eu acho meio inútil. Mas, se você quiser fazer aí, dá para ver que o grama corta com o grama, né? E aí fica só quilograma, beleza? Então, o recado é o seguinte, se você quiser ganhar um pouquinho de velocidade, deixa tudo em quilo ali para baixo, tá? Bom, e aí, coloco a minha incógnita ali, que eu vou chamar de M, porque é uma massa. Ah, professor, posso chamar de X? Pode. Posso chamar de A? Pode chamar de B? Pode. Faz forma do jeito que você quiser. É de praxe você colocar M porque é uma massa, né? Legal. Então, essa daqui é a sua segunda linha da regra de 3. Regra de 3, gente, vocês já estão acostumadíssimos a fazer, né? Então, você vai fazer a multiplicação em cruz aí, né? Ó. Quando você fizer a multiplicação em cruz, o que você vai obter? Ó? 4 vezes 56 vezes M é igual a 6 vezes 12 vezes 1000, né? Como eu quero isolar o M, eu passo o 4 e o 56 lá dividindo. Agora é aquela hora delícia, né? Você sai cortando a porra toda aí, corta o que você conseguir, tá? O que você não conseguir, você faz a conta, né? Então, essa continha aqui, gente, já vou dar para vocês aí o resultado, deu 321,43 quilos. Ai, professor, que número horrível. Porque essa questão ela é autoral, né, gente? Não é de autoria minha, tá? Foi algum outro professor antes que fez, um professor do vetor, tá? Mas aí a continha dá certo, tá bom? Então, beleza, gente? Então, tá vendo aí, ó? Ele perguntou qual que era a quantidade de ferro no final, então era uma estequiometria que eu precisava fazer. Esse slide é a estequiometria simples, do jeito que a gente estava fazendo. O slide anterior era só para somar as equações. E a Renata levantou a mãozinha. Fala aí, Renata. Professor, eu fiz assim, eu coloquei 10 a sexta, como se fosse toneladas em gramas. Ótimo. E aí, depois, na multiplicação final, eu já reduzi para 10 a terceira, que é como se fosse transformar em quilos. Tudo bem? Tá certíssimo. Manda Então bala. tá bom. Beleza? Você fez da maneira, digamos assim, que seria mais segura, né? Porque você converteu tudo para grama. Tudo bem? O que eu falei aqui, então perceba, o que a Renata fez? Ela converteu tudo para grama e aí depois ela converteu para quilo. Então ela fez 2 conversões. Quantas conversões eu fiz? Uma. Então, do meu ponto de vista, da minha forma, dá menos trabalho. Tudo bem? Agora, tá correto o seu raciocínio? Tá, perfeito, maravilhoso. Tudo bem? Tem mais gente de mãozinha levantada aí. Fala, Ana. Prof, o que eu converti tudo para quilo, só que em vez de dividir a massa do carbono por 1000, eu deixei o 1000 e cortei com outro 1000. Podia ter feito isso? Deu o mesmo resultado? Deu. Tá, fala de novo o que você fez então. Não tem o 1000 quilo do ferro? Sim. Eu cortei com 1000 que eu teria que dividir a massa do carbono. Ah, tá. Ótimo, sem problema. Aí eu só tive no final dividir pela massa do ferro. Beleza. Massa molar. Beleza, sem problema. Tá bom? O raciocínio faz sentido sim. Tá bom? Beleza. Professor, só mais uma coisa. Fala, eu Renata. podia deixar aproximadamente 321 ou Pode, não? pode. Tá. Pode. Fica tranquila. Essa questão ela não é de vestibular, né, gente? Ela é uma questão autoral, né? Então ela não tem alternativa, né? Mas pode aproximar sim. Geralmente as questões permitem que você faça isso. Tá bom? Beleza? Então já temos aí a parte de reações consecutivas bem colocada. Você vai precisar fazer só a somazinha. Tá bom? Legal. Agora que a gente vai falar, a gente vai passar para a próxima parte da aula, que é a parte sobre excesso de reagentes, tá? Então agora, gente, o raciocínio é um pouco mais complexo, hein? Então essa parte aí costuma cair bastante, tá? Vocês vão ver que é bastante fácil de você reconhecer, mas o exercício fica bem trabalhosinho, né? Tem mais um passinho. Então vamos lá, ó. Quando que acontece excesso de reagente? Quando um dos reagentes vai ser consumido por completo e o outro não. Então, vamos supor, por exemplo, vou colocar aqui até um exemplinho, que eu tenho essa reação. Beleza? Então, essa reação aqui, vocês já até viram ela em alguns lugares, né? Síntese de Haber-Bosch, a gente chama, né? É quando você reage nitrogênio com hidrogênio,
dando amônia, né? Bom, gente, então, vou te dar aí as massas molares, tá? E vou fazer o que a gente geralmente já costuma fazer. A gente sabe que os próprios coeficientes são as proporções em mol, não são? Então, 1 mol do gás nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, dando 2 mols de amônia. Beleza? Legal. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer essa proporção em massa, para ficar mais didático aí para vocês. Ó. Então, coloquei em massa. Como que eu fiz isso aí? Ó? Eu fiz as massas molares, né? Então, eu passei de mol para massa, beleza? Então, ó, 1 mol de nitrogênio pesa 28 gramas, né? 3 mols de hidrogênio pesam 6 gramas. Ai, de onde você tirou esses 6, professor? Ó, é 3 vezes 2, certo? Porque são 3 mols, então é 3 vezes a massa molar do hidrogênio, tá bom? E ali na amônia eu fiz a mesma coisa, eu peguei 2 vezes a massa molar da amônia, porque, afinal de contas, são 2 mols de amônia, tudo bem? Beleza. O que você tem aí? Basicamente, ó, se concentra nos reagentes, os 2 reagentes. Então, os 2 primeiros caras aí, o nitrogênio e o hidrogênio. Qual que é a interpretação que você pode fazer aí? Você sabe que para cada 28 gramas de nitrogênio, eu preciso de 6 gramas para reagir em proporção estequiométrica. É isso. Então, para reagir esses 28 gramas de nitrogênio, eu preciso de 6 gramas de hidrogênio. Tudo bem? Bom, agora, queria que vocês parassem de ser ingênuos. Por quê? Porque esse é o mundo ideal. O mundo ideal é o mundo que você joga exatamente aquela quantidade daquele reagente para reagir exatamente com aquela outra. Isso acontece sempre? Não. Por exemplo, ó, vamos supor que você vai fazer essa reação e você tem disponível de matéria-prima dos reagentes, você tem 28 gramas de nitrogênio e 7 gramas de hidrogênio. Tudo bem? Veja que você não tem exatamente a proporção estequiométrica. Tudo bem? Porque, afinal, se você tivesse a proporção certinha, você teria 28 e 6, né? Analise esses 2 caras aí, ó. Para você reagir 28 gramas de nitrogênio, você precisa só de 6 de hidrogênio, não é? E eu tenho 7. Então, se eu tenho 7 de hidrogênio, porém eu preciso só de 6, o que isso quer dizer? Que eu tenho mais hidrogênio do que eu preciso. Tudo bem? Parou a química, português. Então, se eu tenho mais hidrogênio do que eu preciso, o hidrogênio ali ele está em excesso. Então, o que é um excesso de reagente, gente? Um excesso de reagente é quando eu tenho de um dos reagentes mais do que eu precisaria. Tudo bem? Então, ó, basicamente é isso, ó. Como para reagir com os 28 eu só preciso de 6, então se eu tenho 7, sobrou 1. Tudo bem, gente? Fica bastante intuitivo para vocês entenderem, ó. Então esse 1 grama de hidrogênio que sobrou é o meu excesso. Tudo bem? Então, qual que é o resumo da ópera aqui, ó? Como que você vai identificar se tem excesso de reagente? Você precisa ver a proporção estequiométrica. E se não tiver na proporção estequiométrica exatamente, então se não tiver exatamente, ó, 28 para cada 6, você vai ter alguém em excesso. Tudo bem? Lembrando, né, gente, você pode multiplicar essas massas, né? Então, se eu dobrar a massa de um, você dobra do outro, né? Se você não respeitar essa proporção, que é essa proporção inicial que a gente sempre faz, você vai ter alguém que vai estar sobrando, tudo bem? Vai sobrar algum dos reagentes. Legal? Beleza. Temos 20 minutinhos ainda. Deixa eu tomar mais uma água aqui. Eu tô ficando sem voz. Gente, tudo bem esse raciocínio? Ó, vou repetir. Não é química, é português. Quando é que eu tenho um excesso de reagente? Quando um reagente tem mais do que eu preciso. Ou seja, quando ele é excesso. Tudo bem? Beleza mesmo?
O excesso é aquela quantidade que você bebeu a mais na noite, né? Então, você pensa, né? Ó, eu vou precisar, sei lá, de 6 cervejas para ficar legalzinho, né? Se eu beber mais que isso, já começa a ficar muito louco. E esse foi o excesso, né? Pois é, acabei de inventar esse exemplo, né? Então, gente, você tem que chegar exatamente na proporção estequiométrica. Se você tiver alguém ali sobrando, esse é o excesso, tá bom? Legal. Então, vamos lá, ó. Definindo o que é o reagente em excesso e o que é o limitante. Então, ó, você vai ter excesso limitante quando a quantidade está fora da proporção estequiométrica. A proporção estequiométrica é aquela que dá certinho, né? Reage os dois até o final. Então, quem que é o reagente em excesso? É o que você tem mais que você precisa. Vamos deixar assim um apelidinho para ele, ó. O excesso é a sobra, é o que sobrou, beleza? É o que não vai reagir. Por que que ele não vai reagir? Porque o limitante acaba. Então, aqui no meu exemplo anterior, quando eu reagisse os 28 gramas do nosso... Vou até voltar aqui, tá? Quando eu reagisse os 28 gramas do nitrogênio, eu teria reagido somente 6 do hidrogênio, e aí o resto é o que sobra. Tudo bem? Então, o limitante aqui, ó, é o nitrogênio. Por quê? Porque ele é o cara que foi consumido inteiro. E quando ele é consumido inteiro, para de ter reação. Por quê? Para a reação acontecer, eu preciso dos dois reagentes. Se acabou ali a quantidade daquele, já era, não dá mais para fazer. Tudo bem? É a mesma coisa, sei lá, você vai fazer uma receita. Vai. Uma receita qualquer, vai. Você vai fazer nhoque. Nhoque, você precisa de 1 kg de batata para 1 kg de farinha de trigo. Tudo bem? Se você tiver 2 kg de batata e somente 1 kg de farinha de trigo, quando a farinha de trigo acabar, você tem que parar de fazer nhoque. Sacou? Ah, professor, eu vou colocar o nhoque e vou colocar mais batata. Vai ficar uma bosta. Tudo bem? Então, para de ser chato. Para de acabar com o meu exemplo. Tá bom? Então, se eu tiver 1 kg de batata e 1 kg de farinha de trigo, beleza, é a proporção estequiométrica certinha lá. Quem manja aí de nhoque já sabe que é mais ou menos 50% 50%, né? Agora, se eu tiver 1,5 kg de farinha de trigo e só 1 kg de batata, quando acabar a batata, eu tenho que parar de fazer nhoque. Sacou? Eu fui fazer nhoque aí faz poucos dias, né? Por isso que eu tô lembrando disso aqui, né? E eu fui fazer lá na casa da avó da minha namorada. E aí acabou a farinha, cara. Então, tipo assim, todo mundo xingou a avó dela lá porque ela comprou pouca farinha. Tipo, coitada, né? Mas teve que ir buscar mais, porque senão você tem que parar de fazer. É a mesma coisa na reação, cara. Então, se acabou um dos reagentes, você para de reagir. O outro lá tá sobrando. Tá bom? Beleza. Então, quem é o reagente limitante? É o reagente que tem a quantidade igual à necessária e ele vai ser consumido por completo. Parou de consumir ele, já era. Tá bom? Belezinha? Então, vamos lá. Ó. Tenho ainda mais 15 minutinhos. Então, vou ensinar para vocês como que eu vou saber. Então, nem sempre vai ficar tão óbvio assim, né? Então, como que eu vou fazer para checar isso aí? Então, eu vou precisar determinar ali na minha reação quem é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso, tá bom? Beleza. Então, vamos lá, ó. Então, você vai checar se um dos reagentes vai ser consumido por completo antes do outro, tá? Como que você vai fazer isso? Você vai testar, ó. Então, vamos supor que eu tenho essa questãozinha de estequiometria aí, ó. Ele está perguntando, qual a quantidade de CO2 produzida a partir de 120 gramas de carbono e 500 gramas de O2, tá bom? Bom, então, primeira coisa aqui, ó. Você tem a reação. Já te dei a reação porque eu sou legal pra caralho, tá? Veja, gente, que no começo, tá? Como a gente está vendo isso bem no início do ano, é natural que às vezes vocês tenham uma certa dificuldade para montar a reação, tá? Por exemplo, vai acontecer muito, vai aparecer muito, que nem no próximo slide aí que eu vou fazer, reação de neutralização ácido-base, por exemplo. Ou vai aparecer uma reação, por exemplo, de água com um óxido ácido, ou água com um óxido básico. Essas reações, esses tipos de reações, fiquem tranquilos, vocês vão
aprender eles durante o ano, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, não é porque você é burro, porque você é retardado, não, tá? É porque realmente é natural, tá? Que isso aconteça, tá? E aí, se vocês tiverem dificuldade com a montagem das reações, é só vocês perguntarem para alguém. Pode ser para mim mesmo, se vocês quiserem, tá bom? Vocês sabem que você já tem meu WhatsApp até, então vocês podem mandar mensagem a hora que você quiser, tá bom? Bom, então, legal. Então, a reação é essa, ó. Carbono reagindo com O2 dando CO2. Quem que são os dados? Já te dei aí as massas molares das próprias substâncias. Podia ter te dado as massas molares só dos átomos, né? E aí você calculava das substâncias e fazia a soma. Mas eu sou legal pra caralho, então eu já te dei as das substâncias, tá bom? Legal. E aí, o que ele te deu, ó? Ele te deu a massa do carbono e deu a massa do O2. Para agora. Como que se você desconfia de um exercício que ele tem reagente em excesso? Lembra que lá nos exercícios até agora, que a gente fez até agora, eu tinha somente um dado e um pedido? Agora eu tenho 2 dados e um pedido. Então, ó, é isso que vai acender a sua anteninha. Se eu tiver dado 2 quantidades de reagente, você já desconfia, ó, já faz assim, ó. Você já tá ligado, cara. Pode ser que tenha um que esteja em excesso. Tudo bem? Então, ó, o que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que você fazia antes. Vai olhar as quantidades em mol. Como ele está dando as quantidades em massa, vou passar para massa. Beleza? Então, coloquei as massas molares aí. Como era 1 mol de cada um, fica fácil, né? Ó. Então, 1 mol de carbono pesa 12, 1 mol de O2 pesa 32 e 1 mol de CO2 pesa 44. Lembrando que a soma das massas tem que dar, né? A soma das massas dos reagentes tem que dar a soma das massas dos produtos. Beleza. Bom, o que você vai fazer agora? Ó? Você vai montar uma regrinha de 3, vai tirar essa proporção estequiométrica, vai montar uma regrinha de 3 testando. Ó, você vai colocar a sua proporção estequiométrica na primeira linha da regra de 3, e na segunda você vai escolher uma das duas. Então, tá vendo que ele deu 120 gramas de carbono e 500 gramas de O2? Você não vai colocar os 2 valores, você vai escolher um. Ó, então, a primeira linha aqui da minha regra de 3 é a proporção estequiométrica. Na segunda linha, eu vou escolher um. Vou escolher, por exemplo, o carbono. Então, ele me deu ali a massa de 120 gramas de carbono. Beleza? Então, eu escolhi essa massa de 120 gramas de carbono e eu vou calcular a massa N, que vai ser a massa o quê? Vai ser a massa necessária para reagir com 120 gramas. Então, esse M que eu coloquei aí, qual que é a interpretação desse valor? Ele é a quantidade de oxigênio necessária para reagir com 120 gramas de carbono. Tudo bem? Você vai ter uma massa aí de 320 gramas. Tudo bem? Professor, Diga, querido. eu poderia usar a massa do CO2? Pode usar qualquer uma, né? Aliás, do CO2 não, né? Só do O2, né? São as massas que ele deu, né? Então, a massa que foi produzida, né? Do CO2 é o que você quer chegar, né? Mas você pode usar as 2 massas que ele deu. Tudo bem? O importante é você comparar e chegar a uma conclusão de quem está em excesso. Não, então, eu fiz essa conta com 44 no lugar do 32 gramas do O2 e deu certo. Espera aí, ó. O 44? Deu 440. Ó. Então, o 44 é o único valor que você não pode usar. Por quê? Porque eu estou falando da quantidade de excesso de reagentes. Então, a comparação aqui é só para os reagentes. Sacou? Entendi. Você pegou o produto. Entendi, valeu. Beleza? Legal, ó. Então, essa quantidade aí, ó. Professor? Fala. Desculpa a pergunta. Eu não entendi esse em mols aqui, ó. Debaixo do C mais O2. Tá. Como seria Deixa eu voltar essa... lá, então.
Então, ó, o que é isso, Manuel? Não sei se você estava nas outras aulas, eu não estava vendo sua carinha aí nos outros dias. Não, eu comecei essa semana, então eu tô... Ah, tá, por isso que eu não estava te conhecendo, te reconhecendo. Tô cheio de Então, dúvida. prazer, seja bem-vindo aí, meu velho. Obrigado. Desculpa você ter que pegar o fio da meada no meio, você não está meio que Bem no acostumado com meio. o meu jeito de dar aula ainda, né? Bom, então, ó, o que acontece? Isso aqui é um pacto que eu fiz com todos os alunos. Toda vez que eu tenho uma reação, eu vou ler ela assim, ó. Então, quem não sabe estequiometria, lê assim, ó. Um átomo de carbono reage com uma molécula de O2, dando uma molécula de CO2, certo? É assim que muita gente está acostumada a ler. Só que a proporção em mol é a mesma proporção em átomo. Então, o que acontece? Se um átomo de carbono reage com um átomo, aliás, desculpa, se um átomo de carbono reage com uma molécula de O2, quer dizer que 1 mol de carbono reage com 1 mol de O2. Tudo bem? Por quê? Entendi. Porque o mol ele é uma quantidade fixa de partículas, lembra? Que são 6 vezes 10 a 23. Então, toda vez que eu já bato o olho numa reação, a proporção em mols da quantidade de cada um das minhas espécies químicas ali da reação, ela já está estampada na tua cara, ela está te dando um tapa na cara. Tá vendo? É o quê? São os próprios coeficientes da reação balanceada. Entendi. Beleza? Beleza. Tranquilo mesmo? Deu para dar uma clareada. Legal, que bom, cara. Obrigado. Então vamos lá, ó. Então, sabendo disso, então, ó, Manuel, já que você não estava também, depois que você tem a proporção em mol, essa proporção em mol você pode transformar para o que você quiser. Como que você transforma para massa, por exemplo? Pela massa molar. Como que você transforma para volume? Pelo volume molar. Como que você transforma para número de partículas? 1 mol são 6 vezes 10 a 23 partículas. Tudo bem? Então, você faz a conversão do jeito que tiver, na verdade, interessante para o exercício. Tá bom? No caso aqui, eu estou usando sempre massa. Tá? Bom, então, fiz o teste aqui, ó. Então, peguei a proporção estequiométrica e comparei com uma das quantidades que foi dado, né? Que é esse 120. Como deu uma massa de 320, o que você vai comparar? Você vai pegar esse 320 que eu obtive, é a massa do oxigênio que eu preciso, e vai comparar com a massa do oxigênio que ele deu, que eu tenho disponível, que é os 500. Ó, então, eu comparo com a quantidade que foi dada. Então, o 320, ele não é menor do que 500. Então, se ele é menor do que 500, isso quer dizer o quê? Quer dizer que 500 é uma quantidade maior do que eu preciso. Então, quer dizer que 500, eu vou usar 320 e o resto vai sobrar. Então, quer dizer que esse cara aí é o seu reagente que está em excesso. Tá bom? Legal. Então, ó, quanto que você tem de excesso? É só você subtrair. Então, você tem 500 e precisou de 320. Então, você tem um excesso de 180 gramas. Legal? Beleza mesmo? Tenho 5 minutinhos ainda. Tudo bem, gente? Então, esse daí é o seu excesso, tá? Comentário. Se eu obtivesse ali uma massa que fosse maior do que eu dei, qual que é a conclusão? Que esse não é o excesso, que ele é o limitante. Tudo bem? Por quê? Porque eu preciso de uma quantidade maior do que eu tenho. Então, é o inverso. Você não vai ter excesso, você vai ter esse cara sendo o limitante. Tudo bem? Então, ó, o limitante aqui nesse caso é o carbono. Então, você consome todo ele na reação. Consume aí, porque o meu computador fica jogando para inglês as porra das palavras, velho. Às vezes eu esqueço de mudar. Toda vez que eu escrevo reagente, ele tira o E, fica reagentes. Fico puto. Não sei tirar isso. Se alguém souber, me fala. Bom, vamos lá então, gente. Para terminar a aula de hoje, queria fazer o exercício 4, tá? Então, vai ser o exercício 4 na mesma página aí, na 215, tá? Bom, então ele está perguntando aí, ó, qual a massa do produto obtido na reação de 10 gramas de NaOH com 20 gramas de H2SO4. Geralmente, o que eu faço? Eu sempre me organizo. Para quem entrou aí essa semana,
veja que esse é o meu jeito de fazer as coisas. Eu sempre falo que você precisa se organizar antes, cara. Então, eu coloco sempre os dados do exercício ali no cantinho, tá? Então, ó, o que o exercício tem que me dar? Ele tem que me dar as massas molares, tudo bem? Das substâncias que são envolvidas, né? Ah, professor, por que o exercício não deu aqui? Porque ele te deu a tabela periódica, tudo bem? Aí você tem as massas dos elementos, né? Chegando com as massas dos elementos, você consegue saber a massa da substância, né? Legal. Como eu sou legal pra caralho, eu já dei para vocês aqui as massas das substâncias, do NaOH, do H2SO4. Essa terceira massa aí que eu dei é o produto que eu vou obter, tá? E aí, o que eu pensei aqui, ó? Eu pensei o seguinte, eu quero saber a massa do produto, que eu coloquei ali como interrogação, sendo que eu tenho as massas desses dois reagentes, beleza? Que é essa base aí, que é o hidróxido de sódio, NaOH, e o ácido sulfúrico, beleza? Bom, eu sei, gente, que vocês ainda não passaram por isso, tá? Mas eu dou um jeitinho aqui para vocês, tá? Você vai montar a reação. Essa reação é uma reação entre um ácido e uma base. Ah, professor, eu não sei fazer isso, não sei reconhecer. Tá, o ácido é o que começa com H ali, é o ácido sulfúrico. E o que termina com OH é a base. Por enquanto, vamos simplificar dessa forma, tá? Então, ó, você vai reagir esses dois caras e você vai obter, é sempre o padrão da reação, né? Ácido mais base dando um sal mais água, né? Eu já dei a reação aí para você balanceadinha, porque eu sou legal pra caralho, tá? Se você tiver dificuldade em montar a reação, você vem comigo, depois fala comigo, ou enfim, espera um pouquinho até você chegar na parte de montar reações químicas aí dentro da química, tá bom? Se eu não me engano, vai ser na frente 1, se eu não me engano. Aliás, na frente 3, desculpa, lá com o Márcio. Bom, gente, então o que acontece aqui, ó? Olha a desconfiança que você vai ter agora. Tá vendo que eu dei duas massas e eu pedi uma? Lembra que nos exercícios de estequiometria geralmente tinha um dado e um pedido? Se eu dei dois dados, você já faz assim, ó. Desconfia, desconfia. Ó, faz a carinha. Desconfia que você tem algum dos caras em excesso. Então, o que você vai fazer? Você vai testar, ó. Você tem os dois dados e um pedido. Tudo bem? Não dá para você montar uma regra de 3 com 3 caras, né? Então, o que você vai fazer? Você vai comparar os reagentes, tá? Então, ó, teste. Quem que está em excesso? Beleza? Então, o excesso a gente vai ver. Ó. Vamos comparar, vamos pegar as quantidades estequiométricas. Lembra, tá, Manuel? Da onde que eu tirei essa quantidade de mol? São os próprios coeficientes da reação. Legal? Beleza. Então, aqui, ó, eu vi que os dois estão dados em massa. Então, o que eu vou fazer? Vou passar os dois para massa. Tudo bem? Como eu faço isso? Pela massa molar. Dá uma olhadinha lá em cima nos dados, vê lá, ó. NaOH não é 40 gramas por mol? Então, 40 gramas por mol. Pensa nisso. Um mol tem 40 gramas para aquela substância. Tudo bem? E o ácido sulfúrico, H2SO4, 98 gramas, tem 1 mol. Tudo bem? Legal. Então, eu baixei esses caras aí. Por que eu multipliquei por 2 o 40? Porque são 2 mols. Beleza? Legal. Então, essa aqui é a proporção estequiométrica. Beleza? É o quanto que você precisa de um para quanto do outro. O que você vai fazer agora? Escolhe um. Eu escolhi a base, que é os 10 gramas de NaOH. E o outro é minha incógnita. Então, esse aqui foi o escolhido para testar. Beleza? E aí eu vou fazer essa conta. Bom, esse M aqui, gente, vocês já estão cansados de saber como é que faz regra de 3. Vai dar para cancelar umas porra aí. Deu 12,25 gramas. Agora, o que você faz? Você pega esse valor que você obteve e compara com o valor que eu te dei. Então, quanto que eu te dei de ácido sulfúrico? Não era 20? Então, compara 12,25 com 20. A quantidade que eu preciso é menor do que a quantidade que eu tenho. Ou seja, esse cara está sobrando ou faltando? Está sobrando. Tudo bem? Ó, esse cara aqui é um excesso. Se desse ao inverso, se a quantidade que eu obtive fosse maior do que a quantidade que eu preciso, aquele cara ali é o quê?
é o limitante. Tá bom? Legal. Segundo raciocínio aqui. Quem é que manda na quantidade de produto que eu vou obter? Quem é que manda? É o limitante. Por quê? Porque o limitante, quando ele acaba, é quando para a reação. Então, o limitante vai ser o cara que eu vou usar para fazer a estequiometria. Quem é o limitante? É a base? Aliás, eu coloquei errado aqui, né? Ó, o NaOH, ele é o excesso, né? Deixa eu ver se eu errei aqui. Ó, errei, ó. Ele é o excesso. Vou ter que mudar. Aguenta aí. Deixa eu tirar aqui as Prof, mas as 20 Passar gramas aqui. que você tem é de ácido sulfúrico. É de ácido sulfúrico? Ah, é verdade. Tá certo. Tá certo. Tá certo. É verdade. Então, ó, o ácido sulfúrico, ele é o excesso. Se o ácido sulfúrico é o excesso, quem é o limitante? O limitante é a base. Tudo bem? Então, é a quantidade da base que eu vou usar para determinar a quantidade de produto na estequiometria final. Tudo bem? Tá certo. Obrigado, gente. Então, vamos lá. Ó. Agora, quem é o dado e quem é o pedido? Né? O dado é a quantidade de base e o pedido é o sal ali, tá? É só um comentário, tá? Essa questão, eu acho ela um pouco mal formulada, tá? Por quê? Porque ele perguntou a massa do produto. Você tem 2 produtos aí, né? Que é o sal e água. Então, sei lá, cara, não gostei muito da reação. É que normalmente a gente ignora a água, né, prof? Normalmente a gente ignora, mas assim, você tá vendo que, tipo, ele devia ter falado, qual é a massa do sal obtido? Sacou? Sei lá, não gostei muito. Bom, então, o que você vai fazer? Ó? Mesma coisa, vai fazer a estequiometria do jeito que você quer. Ó. Então, 2 mols de base dá 1 mol de sal. Vai passar para a massa. Beleza? Passou para a massa, ficou assim, ó. 2 vezes a massa molar da base dá 1 vez a massa molar do sal. Embaixo você vai colocar o quê? A quantidade da base que ele te deu, que são 10 gramas. E aí, na hora da incógnita ali, você coloca X. Esse X aqui, gente, vai dar 17,75 gramas. A resposta é a alternativa D, então. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, então era isso, cara. Exercicinho aí de reagente limitante e excesso. É isso que eu precisava passar para vocês, tá? Então, ó, só refazendo os passos aí. Primeiro, você vai montar a reação, né? Se ele não tiver te dado ainda, né? Segundo, você vai fazer o teste para ver quem está em excesso. Terceiro, você vai fazer a estequiometria do jeito que você estava acostumado até a aula passada. Tem gente no chat aqui, deixa eu ver. Não, senhor, tá certo, tá? Eu já vi que estava certo. Obrigado, Luiz. Beleza. Prof, Diga. eu vou comparar sempre o excesso limitante pela massa que ele me der. Então, tipo, ele me deu a massa do ácido e da base. Aí eu calculo de um dos dois e comparo para ver qual está em excesso e qual é o limitante. Exato. Isso, Renata. Tá. Você escolhe um, tá? Então, no caso aqui, eu escolhi a base. Mas você podia ter escolhido o ácido também, né? Inclusive, só tem uma malandragenzinha para você entender uma coisa. Geralmente, eu escolho o que eu vou fazer menos conta. Por quê? Ó, tá vendo que 40 gramas ali, ó, que é a massa molar da base, eu tenho uma massa de 10 gramas que é proporcional a ela, então a regra de 3 vai ficar mais fácil. Sacou? Se eu escolhesse o ácido ali, ia ficar 98 e 20, e aí a conta ia dar umas vírgula bosta. Sacou? Então é uma questão de experiência você chegar, você fazer a conta que vai ficar mais fácil para você. Bem? E aí você vai fazer sim, você vai fazer exatamente isso. Você entendeu bem o raciocínio, tá? Você vai pegar, vai escolher um e vai obter a massa do outro. Aí essa massa que você obteve, você compara com a massa que você tem efetivamente, que é o tanto de matéria-prima, digamos assim, que você tem. Tá bom? Legal, gente. Se desse igual, então não teria nada em excesso, né? Exato. Aí estaria na proporção estequiométrica certinho. Tá bom? Muito Obrigada. bom. Boa pergunta. Mais alguém, gente? Com dúvida?
Então, beleza, tamo junto. Bom, gente, então a aula acabou, tá? Até acabei esticando um pouquinho, desculpa, tá? Bom, agora eu teria que, na verdade, passar para vocês a tarefa e o gabarito. Vou ser bem sincero, tá, gente? O professor é humano também, tá? Não deu tempo de eu fazer. Tipo assim, não deu. Cara, vocês não têm noção da carga de trabalho que tá tendo. Cara, eu dou aula em 5 cursinhos, mano. É foda. Tipo assim, as aulas que eu já tinha planejadas, que eu já tinha feitas, eu tô tendo que refazer tudo. Porque eu tenho que fazer slide. Então, assim, tá muito foda pra mim, cara. Ontem eu fiquei até 2 horas da manhã trabalhando. E hoje eu acordei 6 horas da manhã pra começar a fazer esses slides. Então, eu devo estar com uma cara de bunda escrota, né? Então é o seguinte, cara. Eu vou mandar pra vocês agora, tá? Eu vou fazer os exercícios. Eu demoro aí 10 minutos pra fazer os exercícios. Todos os outros que eu não fiz. E a tarefa eu também eu vou escolher, né, agora, tá? Aí na hora que eu mandar os slides para o Rubão, eu já coloco a tarefa e também mando no grupo do WhatsApp para vocês, tá bom? Claro, vocês não vão fazer a tarefa agora, que vocês têm a aula do Dieguinho, né? Então, não tem problema a gente deixar para eu fazer essa escolha agora, tá bom? Tem gente no chat. Força aí, professor. Sem pressa, tamo junto. Obrigado, gente. Valeu pelo apoio aí de vocês. É importante que vocês entendam também que professor é humano, cara. Então, assim, ó, só queria que vocês me perdoassem, tá bom? Por não ter a tarefa agora. Coloquei até um gatinho aqui para vocês verem que não deu tempo, para vocês terem uma simpatia comigo. Tá bom? Fala, Isa. É só uma sugestão. Se preocupe em mandar só a tarefa, porque os exercícios da apostila a gente faz e a gente pode conferir, por exemplo, o gabarito na próxima aula. Não sei, cara. Tipo assim, eu sempre mando porque para vocês já saberem quando você faz o exercício, já saber se você acertou ou não, entendeu? Sim, mas eu acho que são 3 ou 4 exercícios que tem na apostila, pode ser conferido depois, ninguém vai morrer se não conferiu. Bom, não sei, uma sugestão. Que ninguém vai morrer, mas enfim, eu já comecei fazendo sempre assim, Thaís, então acho que não tem problema. Vou mandar os gabaritos sim, tá bom? Aí se você não quiser olhar o gabarito, você não olha, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Então, a gente vai se ver na semana que vem, né? Queria agradecer vocês aí de novo, parabenizar vocês sempre, porque vocês têm sido sempre bem participativos. Dar as boas-vindas aí para quem chegou agora, tá bom? Oi, tinha alguém falando? Era Letícia, fala aí. Então, Fala. a senhora pode mandar a resolução do exercício? Posso mandar sim. 12. Tá bom? Beleza. Obrigada. Então, tamo junto, gente. A gente se fala na semana que vem. Qualquer coisa vocês sabem que vocês podem sempre me cutucar aí, tá bom? Então, a gente se fala, a gente se vê. Obrigado. Vocês foram lindos para variar. Vou encerrar por aqui, tá bom? Um beijo. Valeu, professor. Tchau, gente. Tamo junto. Valeu. Prazer aí, viu, Manuel? Até mais. Até mais. Tchau, prof. Obrigada. Valeu.